Olá, meus alunos. Hoje nós vamos falar dos embargos de divergência. Então, os embargos de divergência é um recurso é, bem específico de fundamentação vinculada que tem a finalidade de tratar apenas de matérias afetas à uniformização de jurisprudência. Então, nós vamos tratar aqui primeiramente, falar de algumas noções gerais. Então, como eu acabei de falar, os embargos de divergência eles têm uma função de uniformizar a jurisprudência dentro dos próprios tribunais superiores, dentro do próprio STF, dentro do próprio STJ. Então, como o artigo 926 do CPC prevê, os tribunais eles devem uniformizar a sua jurisprudência, manter essa jurisprudência estável, íntegra e coerente. E uma dessas ferramentas para se manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente são os embargos de divergência. Então, é um recurso destinado aí a extirpar divergências jurisprudenciais internas dentro do STF ou dentro do STJ, fazendo uma harmonia entre os entendimentos dos vários órgãos fracionários desses tribunais. Então, essas decisões divergentes, elas não podem existir por razões de segurança jurídica, por razões de isonomia. Não é saudável que um tribunal tenha decisões divergentes. Então, eles tratam, na verdade, de uniformizar a jurisprudência. Aqui, os embargos de divergência não é para dizer se a decisão é certa ou se é errada, mas simplesmente dizer qual é a interpretação daquele tribunal para extirpar essa divergência. E, na verdade, definir a correta e exata interpretação para aquele caso concreto. Então, vamos aí começar falando do cabimento. Então, os embargos de divergência, eles têm, né, cabimento previsto aí no artigo 1043. Então, a primeira hipótese aí é que cabe embargo de divergência contra acórdão de órgão fracionário do STF ou do STJ. Órgão fracionário, lembrando que não constitui aquele órgão pleno, né? Então não cabe embargo de divergência, por exemplo, do julgamento do pleno do STF. Por quê? Ele não é um órgão mais fracionário. Então, por exemplo, no caso do STF, cabe da primeira turma ou da segunda turma e por aí vai. Então, o acórdão cabível aí é contra acórdão de órgão fracionário que tenha julgado o recurso extraordinário, no caso do STF, ou julgado recurso especial, no caso do STJ. Então, esse acórdão aí, cabível, né, que será o nosso acórdão embargado, ele tem que divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal. Então, nós teremos aqui o acórdão embargado e um acórdão que chamaremos de acórdão paradigma. O acórdão paradigma, ele não precisa ser necessariamente de órgão fracionário. Basta que tenha divergência do acórdão embargado do órgão fracionário com o julgamento de qualquer outro órgão, mas tem que ser uma divergência interna do mesmo tribunal. Não há cabimento de embargos de divergência para divergência externa de outros tribunais. Não é o caso aqui. Então, essa divergência ela tem que ser interna. E aí, o Código, no artigo 1043, ele coloca como o acórdão, né, qual o teor do acórdão embargado e do acórdão paradigma. Então, uma primeira hipótese é que esses dois acórdãos, tanto o embargado quanto o paradigma, eles têm um julgado o mérito da questão. Então, a questão divergente foi objeto de mérito. Aí nós teremos o cabimento dos embargos de divergência. Ou pode ser apenas um acórdão de mérito, e mesmo que o outro acórdão não tenha julgado o mérito, ele tenha apreciado essa controvérsia na sua fundamentação. Então, mesmo que a gente tenha um acórdão de mérito e o outro que não tenha conhecido do recurso, ou seja, não julgou o mérito, mas na fundamentação houve a apreciação da controvérsia, da divergência, então esse acórdão
que não julga o mérito, ele também serve para demonstrar a divergência de entendimentos. Então, essa é a hipótese de cabimento, né? Cabe de acórdão de órgão fracionário que julgou recurso especial ou recurso extraordinário, e esse julgamento do órgão fracionário divergiu do julgamento de qualquer outro órgão daquele mesmo tribunal. Tá? E esses dois acórdãos, embargado e paradigma, podem ser de mérito, ou pode ser um de mérito e o outro que não tenha conhecido do recurso, mas ele tenha apreciado a controvérsia divergente. Então, só para ilustrar melhor, né, vamos ver aqui a estrutura do STF. Então, nós temos o STF, o Pleno, né, que tem a presidência atual do ministro Dias Toffoli, a primeira turma, a composição da primeira turma e a segunda turma. Então, se um acórdão da primeira turma, na hora de julgar um recurso extraordinário, divergir do julgamento ou da segunda turma ou do próprio Pleno, então nós temos uma divergência interna. Essa divergência interna, ela tem que ser sanada por embargos de divergência. Então, por exemplo, né, voltando, se o acórdão da primeira turma, que é o órgão fracionário, divergir de qualquer outro órgão do STF, ou seja, do Pleno ou da segunda turma, então nós teremos um cabimento do embargos de divergência. Uma outra hipótese de cabimento é a que está prevista no parágrafo 3º do artigo 1043, que aqui nós temos um acórdão embargado, né, e o acórdão paradigma. Só que tanto o acórdão embargado quanto o acórdão paradigma, eles foram proferidos pela mesma turma, pelo mesmo órgão fracionário. Então, aqui nós vamos ter uma situação curiosa, né, que é o cabimento dos embargos de divergência, não divergência entre turmas, mas é uma divergência agora dentro da mesma turma. Só que tem uma condição: cabe embargo de divergência do acórdão embargado, né, que gerou a divergência do acórdão paradigma proferido pela mesma turma, desde que a composição dessa mesma turma tenha sofrido alteração em mais da metade dos seus membros. Então, esse desde que é o requisito essencial para o cabimento dos embargos de divergência, desde que essa mesma turma tenha sofrido alteração de mais da metade dos seus membros. Então, voltando aqui para a composição do STF. Então, vamos supor que a primeira turma aqui, 4 ministros saiam e entram mais 4 ministros diferentes. Então, nós tivemos alteração aqui de mais da metade da turma. Se porventura essa nova composição proferir um julgamento que é divergente do acórdão proferido anteriormente pela composição anterior, então caberá embargos de divergência. Seguindo, só lembrando a tempestividade do recurso, os embargos de divergência eles são cabíveis num prazo de 15 dias, aí, como regra geral para todos os recursos. Em relação ao exame de mérito, o exame de mérito ele é feito, né, pelo STJ ou pelo STF, conforme o caso. Né? Então, embargo de divergência no STJ ou no STF, conforme o caso. Então, o mérito dos embargos de divergência, eles consistem justamente em analisar a existência ou não da divergência entre os acórdãos fracionários, dos órgãos fracionários ou do mesmo tribunal. Então, é essa divergência que autoriza aí o cabimento, né, a análise do mérito. Então, quando se vai analisar o mérito desses recursos, é saber se existe ou não essa divergência. E, conforme o parágrafo 2º do artigo 1043, a divergência que autoriza a interposição dos embargos pode ser para verificar aplicação de direito material ou aplicação de direito processual. Percebam que é aplicação de direito material ou direito processual, ou seja, os embargos de divergência eles são classificados como aqueles recursos extraordinários que discutem o direito objetivo, seja o direito objetivo material ou seja o direito objetivo processual.
e podem ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recurso ou de ações de competência originária. Então, o confrontamento das teses podem ser aí um pouco mais amplo, né? Ou já julgadas pelos recursos ou de ações originárias. Agora, se a gente está falando de embargos de divergência, a gente precisa falar da divergência. Então, como é que se faz prova, como é que se demonstra a divergência? É igual fazer a prova lá do dissídio jurisprudencial no recurso especial. Então, essa prova da divergência, ela pode ser feita com certidão, com cópia e citação do repositório oficial credenciado de jurisprudência, por mídia eletrônica, onde o acórdão divergente foi publicado, com reprodução do julgado disponível na internet, desde que você indique a fonte. Então, essa é a maneira de se fazer a prova. E o parágrafo 4º, ele também diz não só a maneira que se faz a prova da divergência, mas como se demonstra essa divergência, que é fazer o cotejo analítico das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. Então tem que haver uma comparação, né, analítica entre os dois casos para se demonstrar que, na mesma situação, em casos idênticos ou casos semelhantes, aquele tribunal deu uma aplicação ou do direito material ou do direito processual divergente dentro daquele mesmo tribunal. Então aí nós temos essa situação que é como se demonstra, né, como se faz prova da divergência, da existência do acórdão paradigma e como, na hora de fazer as razões dos embargos de divergência, como se deve escrever essa divergência. É mencionar circunstância por circunstância que identifique ou assemelhe os casos confrontados. Agora, tem duas situações aqui sobre a demonstração da divergência que nós devemos destacar. Primeiro, se o dissídio ele for notório? Aqui alguns doutrinadores falam que se o dissídio for notório, essa regra que a gente acabou de ver do parágrafo 4º do artigo 1043, ela deve ser mitigada, ou seja, se o dissídio já é notório, se todo mundo já sabe que uma turma entende de um jeito, outra turma entende de outro, então a demonstração da divergência ela não pode ser tão exigente, aí não pode ser tão minuciosa como prescreve o artigo 1043, parágrafo 4º. Tá? Uma outra coisa que a gente extrai da súmula 168 do STJ é que essa divergência ela deve ser atual. Ela deve ser atual. Então, a súmula 168 fala que não cabe embargo de divergência quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. Bom, se não existe mais divergência no entendimento daquele tribunal, não dá para ficar ressuscitando acórdão paradigma que não tem mais utilidade. É basicamente disso. Então, essa divergência ela tem que ser atual. Se o tribunal como um todo, o STF ou o STJ, já definiu o entendimento, então não dá para ficar ressuscitando acórdãos paradigmas que já foram superados, com teses superadas por aquele próprio tribunal. Seguindo aí, vamos para o procedimento. Então, o procedimento aí, conforme o artigo 1044 do CPC, ele vai obedecer os regimentos internos do STF ou do STJ, tá? No caso do STF, está lá nos artigos 330, 336, e no STJ, no seu regimento interno, 266 ao artigo 267. Uma coisa que cumpre a gente destacar desses regimentos internos é a possibilidade do chamado agravo regimental. Tá? No STF, a gente tem uma previsão expressa no artigo 335, parágrafo 2º, que diz o seguinte: da decisão que não admitir os embargos, que aqui são os embargos de divergência, caberá agravo em 5 dias para o órgão competente para o julgamento do recurso. Então, uma coisa que a gente tem que destacar. Primeiro que esse agravo regimental, de acordo, por exemplo, com José Miguel Garcia Medina, esse agravo regimental tem que obedecer às regras do artigo 1021 do CPC, ou seja, é como se fosse o agravo interno que nós já estudamos. Tá? Outra coisa que a gente tem que observar é que o regimento interno do STF prevê um prazo de 5 dias.
Mas se a gente vai aplicar as regras do agravo interno, o artigo 1070 do CPC, ele já definiu que esse prazo não é de 5, mas de 15 dias. Então, me parece que o prazo aqui desse agravo regimental ele tem que ser padronizado para um prazo de 15 dias. No STJ, a gente não tem uma disposição tão expressa, mas nada obsta de se aplicar o artigo 1021 também do CPC, tá? Como previsão lá do artigo 259 do regimento interno. Uma última coisa aí para se falar do recurso de embargos de divergência é a questão do efeito interruptivo. Então, esse efeito interruptivo ele só vai acontecer no STJ. Então, lembre o seguinte, que um acórdão proferido pelo STJ, desde que haja o esgotamento das vias ordinárias de recurso, se houver questão constitucional, pode caber recurso extraordinário. Então, se foi proferido um acórdão no STJ e ele ofende questão constitucional, então uma parte pode fazer recurso extraordinário. Mas o que ocorre? Mas se houver divergência interna, antes de interpor o recurso extraordinário, a parte tem que interpor o recurso de embargos de divergência. Só que o prazo é o mesmo para se interpor os dois. Então, o artigo 1044, parágrafo 1º, fala que a interposição dos embargos de divergência no STJ interrompe o prazo para a interposição do recurso extraordinário por qualquer das partes. Então, se qualquer uma das partes interpor os embargos de divergência no STJ, o prazo para a interposição do recurso extraordinário ficará interrompido. Quando é que volta a contar o prazo por recurso extraordinário? Depois que é julgados embargos de divergência, as partes são intimadas do julgamento dos embargos de divergência e aí volta a contar o prazo de 15 dias para o julgamento do recurso, para, melhor dizendo, a interposição do recurso extraordinário. Tá? Agora, uma questão é o seguinte, né? Se os embargos de divergência eles forem desprovidos, aqui a gente está pensando o seguinte, uma parte antes do julgamento dos embargos de divergência, uma das partes já interpôs o recurso extraordinário. Então, como é que funcionará? Se os embargos de divergência eles foram desprovidos, não alterarem o julgamento, o acórdão recorrido, então o recurso extraordinário interposto pela outra parte, antes da publicação do julgamento dos embargos de divergência, será processado e julgado independente de ratificação. Por quê? Porque se a parte interpôs o recurso extraordinário antes do julgamento dos embargos de divergência e os embargos de divergência não geraram alteração nesse julgamento, no acórdão, então não precisa mudar em nada o recurso extraordinário. Agora, o enunciado 83 da primeira jornada de Direito Processual Civil do Conselho Federal, do Conselho da Justiça Federal, ele diz o seguinte, né, uma coisa que o Código não coloca, que caso agora os embargos implicarem na alteração das conclusões, aí sim, a parte que interpôs o recurso extraordinário antes do julgamento dos embargos, ela pode complementar ou alterar as suas razões num prazo de 15 dias aí contados dos embargos de divergência. Tá? Só que essa disposição, aí, o enunciado 83 da primeira jornada de Direito Processual Civil do Conselho de Justiça Federal, ele simplesmente vem suprir, né, uma omissão que o código não traz. Então, meus amigos, esse daí é o recurso de embargos de divergência. A gente se vê na próxima aula.